Sabe, quando a gente pensa em Roma Antiga, o que vem na cabeça? Coisas gigantes, tipo o Coliseu, certo? Mas olha só, por trás de toda essa pedra, os romanos tinham uma arte muito mais delicada e que conta muita coisa: a pintura. E aí fica a pergunta, né? A gente conhece Roma por esses monumentos que estão aí há milênios. Mas e a arte mais frágil, as pinturas? Como é que a gente sabe como elas eram? Bom, a resposta é bem maluca, porque ela está escondida numa catástrofe. Então, para onde a gente vai para achar essas respostas? A primeira coisa que talvez se surpreenda é que a gente não vai para Roma, não. A chave para entender a pintura romana está em outro lugar. Num desastre que, de um jeito bem doido, abriu uma janela para o passado para a gente. A gente está falando de Pompeia e Herculano. E o segredo é não pensar nelas como cidades destruídas, mas sim congeladas no tempo. É isso, são uma cápsula do tempo perfeita, que guardou não só a arte, mas o dia a dia, a vida como ela era, de um jeito que nenhum outro lugar no mundo conseguiu. A erupção do Vesúvio foi uma tragédia gigantesca, sem dúvida. Mas, para a história da arte, foi quase um milagre sombrio, porque aquelas cinzas todas cobriram tudo. E com isso, protegeram as pinturas do tempo, da luz, do ar, por quase 2000 anos. Elas basicamente lacraram tudo para a gente poder ver hoje. Ok, então a gente já sabe onde achar essas pinturas. Mas como e por que os romanos pintavam as paredes? Qual era a ideia por trás disso? Olha que interessante. Diferente de hoje, que a gente pensa em pintura num museu, a pintura romana estava no meio da vida. Era parte da casa. As paredes pintadas deixavam o ambiente mais chique, mostravam que o dono da casa era poderoso e ainda serviam de entretenimento, sabe? Contando histórias de deuses, heróis ou criando umas paisagens que você podia se perder olhando. E o pulo do gato aqui é a técnica. Os romanos eram mestres no afresco. Para entender fácil, pensa numa tatuagem na parede. A tinta não fica só por cima. Ela entra no reboco enquanto ele está molhado e vira uma coisa só com a parede. É por isso que as cores são tão vivas e duraram tanto tempo. É impressionante. Isso mostra perfeitamente o grande objetivo deles, o ilusionismo. Eles não queriam que você olhasse para a parede e visse uma parede. A ideia era quebrar os limites do cômodo, sabe? Criar a ilusão de que aquele espaço não terminava ali, que ele se abria para um jardim, para uma paisagem de outro mundo, para uma cidade inteira. E com base no que foi achado em Pompeia, um arqueólogo chamado August Mal conseguiu organizar tudo isso em 4 estilos diferentes. A gente vai passar por eles agora e entender essa sequência é quase como ver a mentalidade romana mudando com o tempo. Bora lá, vamos começar pelo começo. O primeiro estilo, que também é chamado de incrustação. Aqui, a ideia era bem direta: ostentar. Numa sociedade que valorizava muito mostrar poder, ter mármore era o máximo do luxo. Só que, nem todo mundo tinha grana para ter uma casa inteira de mármore. Então, qual a solução? Pintar o gesso para parecer mármore. O foco era esse: dar uma impressão de solidez, de riqueza, mesmo que fosse uma ilusão. Ok, agora se prepara, porque o segundo estilo é uma verdadeira revolução na parede. Aqui os artistas cansaram de imitar materiais. Agora eles queriam simplesmente apagar a parede. É isso. A parede some e no lugar dela aparecem janelas para paisagens, jardins secretos, arquiteturas malucas. O objetivo era expandir o quarto, enganar o olho, te levar para outro lugar. Esse é o auge do ilusionismo romano e mostra uma sociedade que estava se sentindo mais rica, mais confiante. Pois é, depois daquela grandiosidade toda do segundo estilo, vem uma reação. E aí que a gente entra no terceiro estilo, o ornamental. Aqui a galera meio que deu um passo para trás. Eles abandonaram aquelas cenas gigantes e super profundas, acho que acharam que estava exagerado. As paredes voltaram a ser paredes, mas paredes muito elegantes. Pensa em grandes painéis de uma cor só e bem no meio uma ceninha pequena, delicada, quase flutuando. A busca aqui era outra, era por leveza, por refinamento. E, finalmente, a gente chega no quarto estilo. Esse era o que estava na moda bem na época que o Vesúvio entrou em erupção. E olha, não pensa nele como uma bagunça, mas sim como uma grande síntese. É tipo um greatest hits de tudo que veio antes. É como se os romanos tivessem pensado: ué, por que escolher um só? Eles pegaram as janelas do segundo estilo, misturaram com os painéis elegantes do terceiro e criaram paredes que parecem galerias de arte, cheias de cenas e texturas diferentes. É um estilo super vibrante, cheio de coisa para ver. Olha, entender essa evolução dos 4 estilos é como aprender a ler um código, sabe? É uma habilidade muito importante, não só para quem ama a arte, mas para quem está estudando para provas importantes, por exemplo. Essa capacidade de analisar, comparar,
é o que faz a diferença. E falando nisso, se você estudante quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Beleza. Mas, além do estilo, o que é que eles pintavam nessas paredes? Os temas que eles escolhiam contam muito sobre como eles pensavam e o que eles valorizavam. As escolhas, claro, não eram por acaso. Ter uma cena de mitologia na sala, por exemplo, não era só um desenho bonito. Mostrava que o dono da casa era uma pessoa culta, que conhecia as histórias. As cenas da vida do dia a dia, nossa, para um historiador isso é um tesouro. Mostra tudo, de banquetes a brigas. E a natureza morta, que eles chamavam de Xênia, eram pinturas de comida e presentes para hóspedes. Era um jeito visual de dizer, seja bem-vindo, a casa é farta. No fim das contas, a grande sacada é essa. Cada pintura daquelas é um documento. É um jeito de espiar a vida, os sonhos, o que os romanos achavam bonito, de um jeito muito mais pessoal e íntimo do que qualquer estátua gigante de mármore. Isso me faz pensar numa coisa. Se as nossas paredes fossem descobertas daqui a 2000 anos, o que elas diriam sobre a gente? Pensa aí. Os pôsteres, as fotos, o grafite, ou até a cor que a gente escolhe com tanto cuidado. O que tudo isso contaria sobre a nossa cultura para um arqueólogo do futuro? Fica aí a reflexão. Sabe, quando a gente pensa em Roma Antiga, o que vem na cabeça? Coisas gigantes, tipo o Coliseu, certo? Mas olha só, por trás de toda essa pedra, os romanos tinham uma arte muito mais delicada e que conta muita coisa: a pintura. E aí fica a pergunta, né? A gente conhece Roma por esses monumentos que estão aí há milênios. Mas e a arte mais frágil, as pinturas? Como é que a gente sabe como elas eram? Bom, a resposta é bem maluca, porque ela está escondida numa catástrofe. Então, para onde a gente vai para achar essas respostas? A primeira coisa que talvez se surpreenda é que a gente não vai para Roma, não. A chave para entender a pintura romana está em outro lugar. Num desastre que, de um jeito bem doido, abriu uma janela para o passado para a gente. A gente está falando de Pompeia e Herculano. E o segredo é não pensar nelas como cidades destruídas, mas sim congeladas no tempo. É isso, são uma cápsula do tempo perfeita, que guardou não só a arte, mas o dia a dia, a vida como ela era, de um jeito que nenhum outro lugar no mundo conseguiu. A erupção do Vesúvio foi uma tragédia gigantesca, sem dúvida. Mas, para a história da arte, foi quase um milagre sombrio, porque aquelas cinzas todas cobriram tudo. E com isso protegeram as pinturas do tempo, da luz, do ar, por quase 2000 anos. Elas basicamente lacraram tudo para a gente poder ver hoje. Ok, então a gente já sabe onde achar essas pinturas. Mas como e por que os romanos pintavam as paredes? Qual era a ideia por trás disso? Olha que interessante. Diferente de hoje, que a gente pensa em pintura num museu, a pintura romana estava no meio da vida. Era parte da casa. As paredes pintadas deixavam o ambiente mais chique, mostravam que o dono da casa era poderoso e ainda serviam de entretenimento, sabe? Contando histórias de deuses, heróis ou criando umas paisagens que você podia se perder olhando. E o pulo do gato aqui é a técnica. Os romanos eram mestres no afresco. Para entender fácil, pensa numa tatuagem na parede. A tinta não fica só por cima. Ela entra no reboco enquanto ele está molhado e vira uma coisa só com a parede. É por isso que as cores são tão vivas e duraram tanto tempo. É impressionante. Isso mostra perfeitamente o grande objetivo deles, o ilusionismo. Eles não queriam que você olhasse para a parede e visse uma parede. A ideia era quebrar os limites do cômodo, sabe? Criar a ilusão de que aquele espaço não terminava ali, que ele se abria para um jardim, para uma paisagem de outro mundo, para uma cidade inteira. E com base no que foi achado em Pompeia, um arqueólogo chamado August Mal conseguiu organizar tudo isso em 4 estilos diferentes. A gente vai passar por eles agora e entender essa sequência é quase como ver a mentalidade romana mudando com o tempo. Bora lá, vamos começar pelo começo. O primeiro estilo, que também é chamado de incrustação. Aqui, a ideia era bem direta: ostentar. Numa sociedade que valorizava muito mostrar poder, ter mármore era o máximo do luxo. Só que, nem todo mundo tinha grana para ter uma casa inteira de mármore. Então, qual a solução? Pintar o gesso para parecer mármore. O foco era esse: dar uma impressão de solidez, de riqueza, mesmo que fosse uma ilusão. Ok, agora se prepara, porque o segundo estilo é uma verdadeira revolução na parede. Aqui os artistas cansaram de imitar materiais. Agora eles queriam simplesmente apagar a parede. É isso.
A parede some e no lugar dela aparecem janelas para paisagens, jardins secretos, arquiteturas malucas. O objetivo era expandir o quarto, enganar o olho, te levar para outro lugar. Esse é o auge do ilusionismo romano e mostra uma sociedade que estava se sentindo mais rica, mais confiante. Pois é, depois daquela grandiosidade toda do segundo estilo, vem uma reação. E aí que a gente entra no terceiro estilo, o ornamental. Aqui a galera meio que deu um passo para trás. Eles abandonaram aquelas cenas gigantes e super profundas, acho que acharam que estava exagerado. As paredes voltaram a ser paredes, mas paredes muito elegantes. Pensa em grandes painéis de uma cor só e bem no meio uma ceninha pequena, delicada, quase flutuando. A busca aqui era outra, era por leveza, por refinamento. E, finalmente, a gente chega no quarto estilo. Esse era o que estava na moda bem na época que o Vesúvio entrou em erupção. E olha, não pensa nele como uma bagunça, mas sim como uma grande síntese. É tipo um greatest hits de tudo que veio antes. É como se os romanos tivessem pensado, ué, por que escolher um só? Eles pegaram as janelas do segundo estilo, misturaram com os painéis elegantes do terceiro e criaram paredes que parecem galerias de arte, cheias de cenas e texturas diferentes. É um estilo super vibrante, cheio de coisa para ver. Olha, entender essa evolução dos 4 estilos é como aprender a ler um código, sabe? É uma habilidade muito importante, não só para quem ama a arte, mas para quem está estudando para provas importantes, por exemplo. Essa capacidade de analisar, comparar, é o que faz a diferença. E falando nisso, se você estudante quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Beleza, mas além do estilo, o que é que eles pintavam nessas paredes? Os temas que eles escolhiam contam muito sobre como eles pensavam e o que eles valorizavam. As escolhas, claro, não eram por acaso. Ter uma cena de mitologia na sala, por exemplo, não era só um desenho bonito. Mostrava que o dono da casa era uma pessoa culta, que conhecia as histórias. As cenas da vida do dia a dia, nossa, para um historiador isso é um tesouro. Mostra tudo, de banquetes a brigas. E a natureza morta, que eles chamavam de Xênia, eram pinturas de comida e presentes para hóspedes. Era um jeito visual de dizer, seja bem-vindo, a casa é farta. No fim das contas, a grande sacada é essa. Cada pintura daquelas é um documento. É um jeito de espiar a vida, os sonhos, o que os romanos achavam bonito, de um jeito muito mais pessoal e íntimo do que qualquer estátua gigante de mármore. Isso me faz pensar numa coisa. Se as nossas paredes fossem descobertas daqui a 2000 anos, o que elas diriam sobre a gente? Pensa aí. Os pôsteres, as fotos, o grafite, ou até a cor que a gente escolhe com tanto cuidado. O que tudo isso contaria sobre a nossa cultura para um arqueólogo do futuro? Fica aí a reflexão. Sabe, quando a gente pensa em Roma Antiga, o que vem na cabeça? Coisas gigantes, tipo o Coliseu, certo? Mas olha só, por trás de toda essa pedra, os romanos tinham uma arte muito mais delicada e que conta muita coisa: a pintura. E aí fica a pergunta, né? A gente conhece Roma por esses monumentos que estão aí há milênios. Mas e a arte mais frágil, as pinturas? Como é que a gente sabe como elas eram? Bom, a resposta é bem maluca, porque ela está escondida numa catástrofe. Então, para onde a gente vai para achar essas respostas? A primeira coisa que talvez se surpreenda é que a gente não vai para Roma, não. A chave para entender a pintura romana está em outro lugar. Num desastre que, de um jeito bem doido, abriu uma janela para o passado para a gente. A gente está falando de Pompeia e Herculano. E o segredo é não pensar nelas como cidades destruídas, mas sim congeladas no tempo. É isso, são uma cápsula do tempo perfeita, que guardou não só a arte, mas o dia a dia, a vida como ela era, de um jeito que nenhum outro lugar no mundo conseguiu. A erupção do Vesúvio foi uma tragédia gigantesca, sem dúvida. Mas, para a história da arte, foi quase um milagre sombrio, porque aquelas cinzas todas cobriram tudo. E com isso protegeram as pinturas do tempo, da luz, do ar, por quase 2000 anos. Elas basicamente lacraram tudo para a gente poder ver hoje. Ok, então a gente já sabe onde achar essas pinturas. Mas como e por que os romanos pintavam as paredes? Qual era a ideia por trás disso? Olha que interessante. Diferente de hoje, que a gente pensa em pintura num museu, a pintura romana estava no meio da vida. Era parte da casa. As paredes pintadas deixavam o ambiente mais chique, mostravam que o dono da casa era poderoso e ainda serviam de entretenimento, sabe? Contando histórias de deuses, heróis ou criando umas paisagens que você podia se perder olhando. E o pulo do gato aqui é a técnica. Os romanos eram mestres no afresco.
para entender fácil, pensa numa tatuagem na parede. A tinta não fica só por cima. Ela entra no reboco enquanto ele está molhado e vira uma coisa só com a parede. É por isso que as cores são tão vivas e duraram tanto tempo. É impressionante. Isso mostra perfeitamente o grande objetivo deles, o ilusionismo. Eles não queriam que você olhasse para a parede e visse uma parede. A ideia era quebrar os limites do cômodo, sabe? Criar a ilusão de que aquele espaço não terminava ali, que ele se abria para um jardim, para uma paisagem de outro mundo, para uma cidade inteira. E com base no que foi achado em Pompeia, um arqueólogo chamado August Mal conseguiu organizar tudo isso em 4 estilos diferentes. A gente vai passar por eles agora e entender essa sequência é quase como ver a mentalidade romana mudando com o tempo. Bora lá, vamos começar pelo começo. O primeiro estilo, que também é chamado de incrustação. Aqui, a ideia era bem direta: ostentar. Numa sociedade que valorizava muito mostrar poder, ter mármore era o máximo do luxo. Só que, nem todo mundo tinha grana para ter uma casa inteira de mármore. Então, qual a solução? Pintar o gesso para parecer mármore. O foco era esse: dar uma impressão de solidez, de riqueza, mesmo que fosse uma ilusão. Ok, agora se prepara, porque o segundo estilo é uma verdadeira revolução na parede. Aqui os artistas cansaram de imitar materiais. Agora eles queriam simplesmente apagar a parede. É isso. A parede some e no lugar dela aparecem janelas para paisagens, jardins secretos, arquiteturas malucas. O objetivo era expandir o quarto, enganar o olho, te levar para outro lugar. Esse é o auge do ilusionismo romano e mostra uma sociedade que estava se sentindo mais rica, mais confiante. Pois é, depois daquela grandiosidade toda do segundo estilo, vem uma reação. E aí que a gente entra no terceiro estilo, o ornamental. Aqui a galera meio que deu um passo para trás. Eles abandonaram aquelas cenas gigantes e super profundas, acho que acharam que estava exagerado. As paredes voltaram a ser paredes, mas paredes muito elegantes. Pensa em grandes painéis de uma cor só e bem no meio uma ceninha pequena, delicada, quase flutuando. A busca aqui era outra, era por leveza, por refinamento. E, finalmente, a gente chega no quarto estilo. Esse era o que estava na moda bem na época que o Vesúvio entrou em erupção. E olha, não pensa nele como uma bagunça, mas sim como uma grande síntese. É tipo um greatest hits de tudo que veio antes. É como se os romanos tivessem pensado: ué, por que escolher um só? Eles pegaram as janelas do segundo estilo, misturaram com os painéis elegantes do terceiro e criaram paredes que parecem galerias de arte, cheias de cenas e texturas diferentes. É um estilo super vibrante, cheio de coisa para ver. Olha, entender essa evolução dos 4 estilos é como aprender a ler um código, sabe? É uma habilidade muito importante, não só para quem ama arte, mas para quem está estudando para provas importantes, por exemplo. Essa capacidade de analisar, comparar, é o que faz a diferença. E falando nisso, se você estudante quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Beleza, mas além do estilo, o que é que eles pintavam nessas paredes? Os temas que eles escolhiam contam muito sobre como eles pensavam e o que eles valorizavam. As escolhas, claro, não eram por acaso. Ter uma cena de mitologia na sala, por exemplo, não era só um desenho bonito. Mostrava que o dono da casa era uma pessoa culta, que conhecia as histórias. As cenas da vida do dia a dia, nossa, para um historiador isso é um tesouro. Mostra tudo, de banquetes a brigas. E a natureza morta, que eles chamavam de xênia, eram pinturas de comida e presentes para hóspedes. Era um jeito visual de dizer: seja bem-vindo, a casa é farta. No fim das contas, a grande sacada é essa. Cada pintura daquelas é um documento. É um jeito de espiar a vida, os sonhos, o que os romanos achavam bonito, de um jeito muito mais pessoal e íntimo do que qualquer estátua gigante de mármore. Isso me faz pensar numa coisa. Se as nossas paredes fossem descobertas daqui a 2000 anos, o que elas diriam sobre a gente? Pensa aí. Os pôsteres, as fotos, o grafite, ou até a cor que a gente escolhe com tanto cuidado. O que tudo isso contaria sobre a nossa cultura para um arqueólogo do futuro? Fica aí a reflexão. Sabe, quando a gente pensa em Roma Antiga, o que vem na cabeça? Coisas gigantes, tipo o Coliseu, certo? Mas olha só, por trás de toda essa pedra, os romanos tinham uma arte muito mais delicada e que conta muita coisa: a pintura.
E aí fica a pergunta, né? A gente conhece Roma por esses monumentos que estão aí há milênios. Mas e a arte mais frágil, as pinturas? Como é que a gente sabe como elas eram? Bom, a resposta é bem maluca, porque ela está escondida numa catástrofe. Então, para onde a gente vai para achar essas respostas? A primeira coisa que talvez se surpreenda é que a gente não vai para Roma, não. A chave para entender a pintura romana está em outro lugar. Num desastre que, de um jeito bem doido, abriu uma janela para o passado para a gente. A gente está falando de Pompeia e Herculano. E o segredo é não pensar nelas como cidades destruídas, mas sim congeladas no tempo. É isso, são uma cápsula do tempo perfeita, que guardou não só a